Ethan Caldwell, CEO magnata e cético, é forçado a uma proximidade inesperada com sua secretária, Clara Novaes, durante uma viagem de negócios. Em meio ao estresse, a pureza de Clara se revela e ela confidencia um segredo: sua virgindade. A revelação atinge Ethan como um raio, confrontando seu cinismo. Em um impulso irracional, movido por uma emoção avassaladora, ele a pede em casamento ali mesmo. Clara, case-se comigo. Você é a única mulher que eu já conheci com um coração tão puro. Por favor, seja minha esposa. Assista essa história até o final. Você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal. Deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. A chuva batia insistentemente contra as janelas do 25º andar do edifício comercial mais imponente de São Paulo. Clara Novaes ajustou os óculos de grau e suspirou, observando as gotas que escorriam pelo vidro, enquanto organizava pela terceira vez os documentos sobre a mesa de mogno. Eram quase 10 da noite de uma quinta-feira, e ela ainda estava ali, como sempre, garantindo que tudo estivesse perfeito para a reunião do dia seguinte. Aos 25 anos, Clara havia se acostumado com essas longas jornadas. Como secretária pessoal do CEO da Caldwell & Associados, uma das maiores consultorias financeiras do país, ela sabia que a excelência não conhecia horários. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque discreto e o tailleur cinza que usava era simples, mas impecável. Uma armadura silenciosa que a ajudava a se manter invisível em um mundo onde preferia observar a ser observada. Crescera em um apartamento pequeno na Zona Leste com a mãe, Dona Helena, que trabalhava como costureira para sustentar a filha após o pai ter abandonado a família quando Clara tinha apenas 8 anos. Cada centavo havia sido economizado para que ela pudesse estudar, e Clara nunca esquecera das mãos calejadas da mãe, costurando até altas horas para pagar seus cursos de inglês e informática. Agora, com um salário que permitia dar uma vida digna à Dona Helena e ainda conseguir seu próprio apartamento modesto, Clara se sentia realizada profissionalmente, mesmo que sua vida pessoal fosse um deserto de solidão e timidez. Ela raramente falava sobre si mesma, preferindo escutar. Nunca havia tido um relacionamento sério. Alguns encontros desastrosos, arranjados por amigas bem-intencionadas, apenas confirmaram sua preferência pela solidão. Havia algo em sua pureza de coração, em sua genuína bondade, que a fazia acreditar que o amor verdadeiro existia, mesmo que não para ela. Do outro lado da parede de vidro, Ethan Caldwell revisava contratos em sua sala presidencial. Aos 38 anos, ele era a definição de sucesso. Formado em Harvard, construíra um império financeiro que movimentava bilhões. Seu nome estava sempre nas listas dos solteiros mais cobiçados do país. Mas Ethan havia aprendido, da forma mais dolorosa possível, que a maioria das mulheres que se aproximavam dele via apenas os zeros em sua conta bancária. O rosto marcado por uma beleza máscula e séria raramente se abria em sorrisos. Seus olhos verdes eram calculistas, sempre analisando, sempre desconfiados. 3 relacionamentos sérios no passado haviam terminado da mesma forma, com ele descobrindo que era apenas um meio para um fim. A última, Marcela, chegara ao ponto de vender informações íntimas sobre ele para a imprensa, quando percebeu que ele não se casaria com ela. Desde então, Ethan construíra muros tão altos ao redor do coração que nem ele mesmo conseguia mais enxergar além deles. Para ele, Clara era simplesmente a secretária, eficiente, discreta, invisível. Ela estava ali há 2 anos, e ele mal sabia detalhes sobre sua vida pessoal. Isso era exatamente como preferia: relacionamentos profissionais, sem complicações emocionais.
A tempestade lá fora se intensificou quando Ethan decidiu verificar uma última vez os documentos para a apresentação do dia seguinte. A reunião com o grupo japonês Yamamoto Holdings seria crucial. Um contrato de consultoria que poderia render 50 milhões de reais nos próximos 2 anos. Ele abriu a porta de seu escritório e se dirigiu à sala de Clara. Novaes, preciso que confira se os gráficos da projeção... Ele parou abruptamente ao vê-la enxugando discretamente uma lágrima. Clara se sobressaltou, tentando se recompor rapidamente. Desculpe, Sr. Caldwell. Estava apenas... Ela engoliu em seco, tentando encontrar uma desculpa plausível. Ethan franziu o senho. Em 2 anos, nunca a havia visto demonstrar qualquer emoção além de profissionalismo cordial. Aconteceu alguma coisa? Não, senhor, é apenas... Minha mãe está no hospital. Nada grave, apenas alguns exames, mas... Clara mordeu o lábio inferior, arrependendo-se imediatamente de ter compartilhado informação pessoal. Foi nesse momento que um blackout atingiu todo o quarteirão. A energia elétrica falhou completamente, mergulhando o escritório na escuridão total. Os geradores de emergência demorariam pelo menos 1 hora para ser acionados manualmente, e o sistema de elevadores estava completamente desativado. Eles estavam presos no 25º andar. Merda, murmurou Ethan, tentando ligar o celular e descobrindo que as antenas também estavam fora do ar por causa da tempestade. Clara acendeu a lanterna do celular, criando um círculo de luz tênue entre eles. Os documentos da apresentação estão no computador. Se não conseguirmos imprimir até amanhã, o contrato mais importante do ano vai por água abaixo. Ethan completou, passando a mão pelos cabelos. Pela primeira vez, Clara o viu verdadeiramente vulnerável, despido da armadura de controle absoluto que sempre carregava. E ali, presos na escuridão, com a chuva martelando as janelas e o peso de 50 milhões de reais em suas costas, algo mudou no ar entre eles. Era como se o universo tivesse conspirado para forçá-los a ver um ao outro pela primeira vez. A escuridão criou uma intimidade forçada que nenhum dos dois esperava. Clara mantinha a lanterna do celular acesa, projetando sombras dançantes nas paredes do escritório, enquanto Ethan caminhava de um lado para o outro, claramente desconfortável com a perda de controle da situação. "Quanto de bateria você tem?" perguntou ele, a voz mais suave do que o habitual. "Cerca de 40%. E o senhor?" 20. Ethan suspirou e se sentou na cadeira em frente à mesa dela, algo que nunca havia feito em 2 anos. "Vamos ter que economizar. Desligue por enquanto." A escuridão os envolveu completamente. Clara sentiu o coração acelerar. Não pela situação, mas pela proximidade inesperada. Podia ouvir a respiração dele, sentir o leve aroma de seu perfume caro misturado ao cheiro de chuva que entrava pelas frestas das janelas. Sua mãe. Ethan disse de repente, quebrando o silêncio constrangedor. "Você disse que ela está no hospital." Clara ficou surpresa. Ele nunca demonstrara interesse em sua vida pessoal. Apenas exames de rotina. Ela tem diabetes, mas está controlada. Eu é que fico ansiosa. "Você vai visitá-la hoje?" "Não conseguirei mais. O último ônibus para a Zona Leste já passou e com a chuva..." Ela não terminou a frase. Não queria que ele soubesse que não tinha carro, que dependia de transporte público, que sua realidade era tão diferente da dele. Mas Ethan captou a implicação. "Você vai de transporte público?" O tom não era de julgamento, mas Clara se sentiu exposta. "Sim, senhor." Um silêncio pesado caiu entre eles. Ethan nunca havia pensado na vida pessoal de Clara, além do escritório. Para ele, ela simplesmente existia das 9 às 6, às vezes até mais tarde, sempre eficiente, sempre presente. Nunca considerara que ela tinha uma mãe preocupada, uma vida fora daquelas 4 paredes. "Me fale sobre ela", ele disse, surpreendendo a si mesmo.
Clara hesitou. Estava transgredindo todas as regras não escritas de sua relação profissional. Ela me criou sozinha. Meu pai nos abandonou quando eu era criança. Dona Helena trabalhou como costureira a vida toda para me dar estudos. Tudo que consegui foi por causa dela. Ethan se reclinou na cadeira, algo estranho se mexendo em seu peito. E ela deve estar orgulhosa. Espero que sim. A voz de Clara se tornou ainda mais suave. Às vezes me sinto culpada por trabalhar tanto. Ela sempre diz que quer me ver feliz, não apenas bem-sucedida. E você é feliz? A pergunta os pegou de surpresa. Clara, porque ele nunca se interessara por seus sentimentos. E Ethan, porque não sabia por que havia perguntado. Clara engoliu em seco. Eu gosto do meu trabalho. Gosto de me sentir útil. Isso não é uma resposta. Clara acendeu a lanterna por um instante, apenas para ver o rosto dele. Os olhos verdes de Ethan a estudavam com uma intensidade que a fez corar. Ela rapidamente apagou a luz novamente. E o senhor? Ela ousou perguntar. É feliz? Ethan riu, mas não havia humor no som. Felicidade é um luxo que não posso me dar ao Novaes. Tenho responsabilidades, funcionários, investidores. Felicidade é complicada. Por quê? Porque as pessoas mentem. A resposta saiu mais amarga do que ele pretendia. Elas veem o que você Fingem tem, sentir coisas não que quem não você sentem. é. Usam você e depois vão embora. Clara sentiu uma pontada de compaixão. Nem todas as pessoas são assim. Como você pode ter tanta certeza? Ethan se inclinou para a frente. Você nunca foi traída, nunca foi usada. Não da forma que o senhor está falando. Clara puxou o cardigã mais apertado ao redor do corpo. Talvez porque eu nunca tive nada que alguém quisesse usar. A sinceridade brutal da resposta atingiu Ethan como um soco. Ele ficou em silêncio por um longo momento, processando a vulnerabilidade dela, a ausência completa de autopiedade ou manipulação em suas palavras. Você se subestima, ele disse finalmente. Ou o senhor se superestima, Clara respondeu, imediatamente se arrependendo da ousadia. Mas Ethan riu, uma risada genuína, surpresa, touché. Nesse momento, eles ouviram vozes no corredor. Os seguranças estavam fazendo rondas com lanternas, verificando se alguém havia ficado preso no prédio. Clara rapidamente acendeu a lanterna e foi até a porta acenando. Aqui! Estamos aqui! Senhora Clara! A voz do segurança chegou abafada. Vamos tirá-los daí. A energia deve voltar em algumas horas, mas podemos levá-los até o térreo pelas escadas de emergência. Ótimo! Ethan disse. Mas havia algo em sua voz que não soava aliviado. 40 minutos depois, desceram 25 andares de escada em silêncio. No lobby, Ethan se virou para Clara, que estava claramente exausta e preocupada. Meu motorista a leva em casa, ele disse. Não foi uma pergunta. Não precisa, senhor. Vou chamar um táxi. Com essa tempestade, às 2 da manhã... Ethan balançou a cabeça. Roberto vai levá-la e depois buscá-la amanhã. Precisamos estar aqui às 7 para reorganizar a apresentação. Clara hesitou, mas a lógica era inegável. Obrigada. No carro silencioso, Clara olhou pela janela enquanto Roberto navegava pelas ruas alagadas de São Paulo. Ethan estava ao seu lado, mexendo no telefone que finalmente havia conseguido o sinal. Ela podia sentir o calor que emanava do corpo dele e se pegou repensando cada palavra da conversa que haviam tido no escuro. Novaes, Ethan disse de repente, sem levantar os olhos do telefone. O que conversamos hoje fica entre nós. Claro, senhor. E você vai visitar sua mãe no hospital amanhã à noite, depois da apresentação. Roberto vai levá-la. Clara o olhou surpresa. Senhor Caldwell, eu não posso aceitar. Não está pedindo. Estou determinando. Ele finalmente a olhou e havia algo diferente em seus olhos. É uma ordem. Quando o carro parou em frente ao modesto edifício de Clara na Vila Prudente,
Ethan observou a fachada simples, os pequenos apartamentos amontoados, tão diferente do mundo de luxo em que vivia. Clara desceu rapidamente, murmurando agradecimentos. Até amanhã, Sr. Caldwell. Ethan, ele disse, fazendo-a parar na calçada. Quando estivermos sozinhos, pode me chamar de Ethan. Clara sentiu o coração pular uma batida. Boa noite, Ethan. Enquanto o carro se afastava, ambos sabiam que algo havia mudado entre eles naquela noite escura. E ambos sabiam que isso era perigoso demais para ser explorado. Mas o desejo já havia sido plantado. E desejo, uma vez nascido, tem vida própria. A apresentação para os executivos da Yamamoto Holdings havia sido um sucesso absoluto. Clara assistira de longe, como sempre, mas não pôde deixar de notar como Ethan havia olhado em sua direção algumas vezes durante a reunião, como se buscasse aprovação silenciosa. O contrato de 50 milhões estava praticamente fechado. Agora, 3 dias depois, uma nova dinâmica havia se estabelecido entre eles. Ethan encontrava desculpas para aparecer na mesa de Clara, para discutir detalhes de projetos que poderiam ter sido resolvidos por e-mail. Ela, por sua vez, se pegava prestando atenção em pequenos detalhes. Como ele esfregava as têmporas quando estava cansado, como sua voz ficava mais suave quando não havia mais ninguém por perto, como seus olhos verdes pareciam procurá-la nos corredores. Novaes, preciso que me acompanhe na reunião com o departamento jurídico, Ethan disse naquela sexta-feira, aparecendo ao lado da mesa dela. Eles querem revisar alguns contratos, e você conhece os detalhes melhor do que qualquer um. Clara levantou os olhos, surpresa. Ele nunca a levara para reuniões de alto nível. Tem certeza? Eu posso apenas preparar os documentos? Não, quero você lá. Ele hesitou um momento. Preciso de alguém em quem confio. A palavra confio ecoou entre eles com um peso que ambos sentiram. Clara assentiu, pegando seus arquivos e o seguindo pelo corredor. A reunião durou 3 horas. Clara se viu não apenas tomando notas, mas participando ativamente das discussões, oferecendo insights sobre contratos que havia organizado e revisado centenas de vezes. Ethan não apenas permitiu sua participação, ele a encorajou, fazendo perguntas que destacavam seu conhecimento, validando suas observações diante dos advogados seniores. Excelente trabalho! Ele disse quando finalmente saíram da sala de conferências. Você salvou nosso tempo e provavelmente alguns milhões em revisões desnecessárias. Clara corou. Apenas fiz meu trabalho. Não, você fez muito mais do que isso. Ethan parou no corredor, olhando-a diretamente. Jantar, hoje à noite, para celebrar o fechamento do contrato Yamamoto. Sr. Caldwell. Ethan, ele a corrigiu, e não é um pedido. 1 hora depois, Clara se encontrava em um dilema angustiante em seu pequeno armário. Nunca havia jantado com Ethan. Nunca havia jantado em um restaurante caro com homem nenhum. Suas poucas saídas românticas haviam sido em lanchonetes ou pizzarias do bairro. Ela escolheu seu único vestido social, azul marinho, simples mas elegante, e rezou para não fazer papel de ridícula. O restaurante era tudo que ela havia imaginado. Luzes suaves, garçons de smoking, pratos com nomes em francês que ela mal conseguia pronunciar. Ethan já estava à mesa quando ela chegou, e a forma como ele a olhou, realmente olhou, como se a visse pela primeira vez, fez seu estômago dar cambalhotas. Você está linda, ele disse, levantando-se para puxar a cadeira para ela. Obrigada, Clara murmurou, se sentindo completamente fora de lugar entre a cristaleria fina e os outros fregueses claramente pertencentes à alta sociedade paulistana. O jantar começou com conversas sobre trabalho, terreno seguro para ambos. Mas conforme o vinho foi sendo servido e Clara, que raramente bebia, sentiu-se ligeiramente mais relaxada, as barreiras começaram a cair. Posso fazer uma pergunta pessoal?
Ethan disse, girando a taça de vinho tinto em suas mãos. Claro, porque nunca se casou. Uma mulher como você... Clara quase engasgou com o vinho. Uma mulher como eu, inteligente, competente, bonita. Ele disse a última palavra mais baixo, como se fosse um segredo. Clara baixou os olhos brincando com o guardanapo. Nunca encontrei a pessoa certa, eu acho. Nunca. Nem um namorado sério. A pergunta era mais íntima do que qualquer conversa que já haviam tido. Clara sentiu as bochechas queimarem. Eu não sou muito boa com relacionamentos. Sou tímida demais, reservada demais. Os homens geralmente procuram mulheres mais... experientes. Ethan franziu o senho. Experientes como? Você sabe. Clara fez um gesto vago com a mão. Mulheres que sabem como flertar, como ser sedutoras. Eu nunca fui boa nisso. Talvez você só não tenha encontrado alguém que aprecie a sinceridade em vez da sedução. Clara o olhou, surpresa pela gentileza em sua voz. E você? Por que nunca se casou? O rosto de Ethan se fechou ligeiramente. Já estive noivo uma vez. O que aconteceu? Ethan ficou em silêncio por um longo momento, girando a aliança que usava no dedo mindinho. Algo que Clara nunca havia notado antes. Marcela. Conheci ela há 5 anos em uma festa de caridade. Linda, inteligente, vinha de boa família. Pensei que havia encontrado alguém que me amava pelo que eu era, não pelo que eu tinha. Clara esperou, sentindo que havia mais na história. Ficamos noivos depois de 2 anos. Eu estava feliz, realmente feliz. Ethan riu amargamente, até descobrir que ela estava vendendo informações sobre minha vida privada para jornalistas. Detalhes íntimos, conversas particulares, até fotografias que eu pensava que eram apenas nossas. Ela ganhou quase $500 mil com as exclusivas. Ethan, Clara disse suavemente, o coração se partindo pela dor que via em seus olhos. O pior não foi o dinheiro ou a exposição na mídia. Foi perceber que todos aqueles momentos que pensei que eram reais, não eram. Ela estava sempre calculando, sempre pensando na próxima manchete que poderia vender. Cada "eu te amo" havia sido uma performance. Clara estendeu a mão instintivamente, tocando levemente a dele sobre a mesa. Sinto muito. Ethan olhou para a mão pequena e quente sobre a sua, e algo se moveu em seu peito. Uma sensação que havia enterrado há 3 anos. Desde então, prefiro manter as coisas simples, sem complicações emocionais. Deve ser solitário, Clara disse sem pensar. É. A honestidade da resposta o surpreendeu. Mas é seguro. Clara retirou a mão, de repente consciente da intimidade do gesto, mas Ethan segurou seus dedos antes que ela pudesse se afastar completamente. Clara, ele disse, usando seu primeiro nome pela primeira vez. Você nunca me perguntou sobre dinheiro, nunca tentou se aproximar para obter vantagens, nunca sequer mencionou minha vida pessoal até que eu trouxe o assunto à tona. Por quê? Clara piscou confusa. Por que eu faria isso? Exatamente. Ethan apertou gentilmente a mão dela. Por que você não faria isso? Eles se olharam através da mesa. E Clara sentiu como se ele estivesse vendo diretamente através de sua alma. Havia algo em seus olhos que a fazia sentir exposta e protegida ao mesmo tempo. Posso te contar um segredo? Clara disse impulsivamente, o vinho deixando-a mais corajosa do que o normal. Ethan assentiu. Às vezes, quando você está em reuniões importantes, eu fico imaginando como seria se fosse diferente, se não houvesse essa distância entre nós, se pudéssemos apenas conversar como pessoas normais. Ela parou, percebendo o que havia acabado de admitir. Desculpe, eu não deveria ter... Não, Ethan disse firmemente. Não se desculpe. Eu penso a mesma coisa. O ar entre eles se carregou de uma tensão elétrica que nem os dois sabia como manejar. Eles estavam cruzando uma linha que não poderia ser desfeita, e ambos sabiam disso.
O telefonema chegou na segunda-feira de manhã, interrompendo a rotina que Clara e Ethan haviam tentado manter desde o jantar da semana anterior. Eles fingiam que nada havia mudado, mas os olhares se demoravam mais, os bom dia tinham uma suavidade diferente e Ethan encontrava motivos cada vez mais elaborados para aparecer na mesa dela. Clara! A voz da recepcionista estava tensa no interfone. Tenho uma ligação urgente para você. Hospital São Camilo. O sangue de Clara gelou. Ela a atendeu com mãos trêmulas e em poucos segundos seu mundo desabou. Dona Helena havia desmaiado no trabalho. Um pico diabético severo. Estava na UTI. Eu preciso ir, Clara disse a Ethan, que havia aparecido ao ouvir sua voz alterada. Minha mãe, ela está... Vamos, Ethan disse sem hesitar, pegando as chaves do carro. Agora, mas o senhor tem reunião com... Cancelo tudo. O trajeto até o hospital foi um borrão de trânsito congestionado e ansiedade. Clara tentava se manter composta, mas suas mãos tremiam visivelmente. Ethan dirigia com uma determinação silenciosa, ocasionalmente olhando para ela com preocupação. Ela vai ficar bem, ele disse quando parou em um sinal. Sua mãe é forte. Criou uma filha como você sozinha. Clara assentiu, mas lágrimas teimosas começaram a escorrer por seu rosto. Eu deveria ter insistido para ela parar de trabalhar. Ela já tem 62 anos, trabalha desde os 15. Clara, olhe para mim. Ethan tocou gentilmente seu queixo, fazendo-a virar o rosto. Não é sua culpa. Você é a melhor filha que ela poderia ter. A sinceridade em seus olhos quase a desfez completamente. No hospital, Clara correu pelos corredores até encontrar o médico. Dona Helena estava estável, mas havia sido por pouco. Ela precisaria ficar internada por pelo menos uma semana para regularem a medicação e monitorarem possíveis complicações. Posso vê-la? Clara perguntou, a voz embargada. Apenas familiares diretos, e só um por vez, o médico respondeu. Clara entrou no quarto da UTI e quase desabou ao ver sua mãe tão frágil, conectada a diversos aparelhos. Dona Helena estava acordada, mas visivelmente debilitada. Minha filha, ela sussurrou, tentando sorrir. Você não precisava ter saído do trabalho por minha causa. Mãe, não fale besteira. Clara segurou a mão dela, tentando não chorar. O trabalho pode esperar. E aquele rapaz bonito que te trouxe? Vi pela janela quando vocês chegaram correndo. Clara corou. É meu chefe, mãe. Chefe nada. Dona Helena apertou fracamente a mão da filha. Vi como ele olhava para você na recepção e como você olhava para ele. Mãe, Clara Maria. Dona Helena usou o nome completo, como fazia quando queria ser levada a sério. Eu não vou viver para sempre, e antes que Deus me chame, quero ver você feliz. Realmente feliz, não apenas bem-sucedida. Clara sentiu as lágrimas voltarem. Você vai ficar boa. Vai sair daqui e vamos cuidar melhor da sua saúde. Promete uma coisa para sua mãe velha? Qualquer coisa. Promete que não vai deixar o medo te impedir de viver, de amar. Dona Helena olhou diretamente nos olhos da filha. Você tem um coração puro demais para desperdiçar em solidão. Clara ficou no hospital até às 9 da noite, quando os médicos a obrigaram a sair. Ethan havia esperado na recepção o dia inteiro, cancelando compromissos, respondendo e-mails urgentes do celular, mas se recusando a sair. Você não precisava ter ficado, Clara disse quando finalmente saiu do elevador, exausta e emocionalmente drenada. Claro que precisava. Ethan se levantou da cadeira onde havia passado as últimas horas. Como ela está? Estável. Vai ficar bem, mas... Clara vacilou, o peso do dia finalmente a atingindo. Ela vai precisar de cuidados especiais. Talvez eu tenha que... Clara... Ethan se aproximou, colocando as mãos em seus ombros. Uma coisa de cada vez. Agora você precisa comer alguma coisa e descansar. Eu não posso comer. Não posso. Não consigo nem pensar em comida. Quando foi a última vez que você comeu?
Clara tentou se lembrar, mas sua mente estava em branco. Eu não sei. Vamos. Ethan a guiou suavemente para a saída. Conheço um lugar calmo. Eles acabaram em um pequeno café 24 horas perto do hospital. Ethan pediu uma sopa leve para Clara e insistiu até ela tomar pelo menos algumas colheradas. A intimidade forçada da situação, ele cuidando dela, ela permitindo ser cuidada, criou uma proximidade que nenhum dos dois havia antecipado. "Por que você está fazendo isso?" Clara perguntou de repente, olhando para ele através da mesa pequena do café quase vazio. "Por que cancelou seus compromissos? Ficou o dia inteiro comigo, está aqui agora?" Ethan ficou em silêncio por um longo momento, mexendo no café que nem havia tocado. "Porque quando você recebeu aquela ligação, foi como se alguém tivesse socado meu estômago. E eu percebi que... O quê? Que me importo com você?" Ele levantou os olhos, encontrando os dela. "Muito mais do que deveria." Clara sentiu o coração acelerar. "Ethan, eu sei que é complicado. Eu sei que somos de mundos completamente diferentes. Eu sei que sou seu chefe e que isso é..." Ele gesticulou vagamente. "Inadequado. Mas não consigo fingir que não sinto." "Sente o quê?" Clara perguntou, sua voz apenas um sussurro. Ethan se inclinou sobre a mesa pequena, ficando tão perto que ela podia ver pequenas manchas douradas em seus olhos verdes. "Que você se tornou a coisa mais importante na minha vida, e eu nem percebi quando aconteceu." O ar entre eles se tornou carregado de uma tensão que não podiam mais ignorar. Clara sentiu como se estivesse à beira de um precipício. Um passo em qualquer direção mudaria tudo para sempre. "E se eu disser que sinto a mesma coisa?" Ela perguntou, sua coragem aparecendo da exaustão emocional do dia. "Então, estaremos ambos em território perigoso", Ethan disse, mas sua mão se moveu através da mesa, entrelaçando os dedos com os dela. Naquele café pequeno e mal iluminado, em meio à pior crise da vida de Clara, algo mudou irrevogavelmente entre eles. Eles haviam cruzado a linha que separava o profissional do pessoal e ambos sabiam que não havia volta. "O que fazemos agora?" Clara perguntou. Ethan apertou a mão dela. "Descobrimos juntos." Mas nem um nem outro imaginava que na mesa do canto uma mulher os observava com interesse calculista. Marcela Torres, ex-noiva de Ethan e jornalista freelancer especializada em escândalos da alta sociedade, sorria enquanto discretamente tirava fotos com o celular. O CEO bilionário e sua secretária humilde, essa história valeria uma fortuna. 3 semanas haviam se passado desde aquela noite no café, e Clara sentia como se estivesse vivendo uma vida dupla. Durante o expediente, ela e Ethan mantinham a fachada profissional, mas os olhares carregados de significado e os toques acidentais contavam uma história diferente. Após o horário comercial, encontravam-se discretamente, jantares em restaurantes afastados, conversas longas em seu apartamento, enquanto ela cuidava da papelada que trazia para casa. Dona Helena havia recebido alta e estava se recuperando bem, mas o susto havia aproximado Clara e Ethan de uma forma que nenhum dos dois conseguia mais negar. Ele havia insistido em pagar os melhores médicos particulares, e quando Clara tentou recusar, ele simplesmente disse: "Deixe-me cuidar das pessoas que você ama." A frase ecoava na mente dela enquanto organizava os documentos na mesa naquela sexta-feira. "As pessoas que você ama." Ele havia dito de forma tão natural, como se fosse óbvio que ela o amava. E talvez fosse mesmo óbvio, pelo menos para ele. "Novaes, pode vir ao meu escritório?" A voz dele no interfone a fez levantar a cabeça. Havia algo diferente no tom. Ela encontrou Ethan de pé atrás da mesa, olhando pela janela para a cidade lá embaixo. Seus ombros estavam tensos e ele não se virou quando ela entrou. "Feche a porta", ele disse, sem olhar para ela. Clara obedeceu, um frio estranho se espalhando por seu estômago. "Aconteceu alguma coisa?" Ethan se virou e ela viu que ele segurava uma revista.
Você viu isso? Clara pegou a publicação, uma revista de fofocas da alta sociedade, e sentiu o mundo girar ao ver a capa. Uma foto dela e Ethan no café naquela noite, inclinados sobre a mesa pequena, mãos entrelaçadas. A manchete gritava: bilionário Ethan Caldwell tem romance secreto com secretária humilde. Oh, meu Deus! Clara murmurou, folheando rapidamente até a matéria interna. Havia mais fotos, deles entrando no hospital, ele com a mão nas costas dela, deles saindo do restaurante japonês semanas antes. E matéria detalhava sua origem humilde, mencionava sua mãe costureira, falava sobre o conto de fadas às avessas, de uma secretária que havia seduzido o CEO mais cobiçado do país. Clara, Ethan disse suavemente, se aproximando dela. Olhe para mim. Ela levantou os olhos e ele viu pânico puro em sua expressão. Eles estão dizendo que eu te seduzi por dinheiro. Que sou uma oportunista que... Sua voz falhou. Eu não ligo para o que eles dizem. Mas eu ligo! Clara exclamou, jogando a revista sobre a mesa. Ethan, você não entende. Eu não posso lidar com isso. Com essa exposição, com pessoas pensando que... Que o quê? Que sou uma interesseira que dormiu com o chefe para subir na vida. As lágrimas começaram a formar em seus olhos. Minha mãe vai ver isso. Meus vizinhos, as pessoas da igreja dela, eles vão pensar que me tornei tudo que ela me ensinou a nunca ser. Ethan tentou se aproximar, mas Clara recuou. Clara, escute. A porta do escritório se abriu sem cerimônia. E Patrícia Vasconcelos, diretora de recursos humanos da empresa, entrou com uma expressão severa. Senhor Caldwell, precisamos conversar. Agora, Patrícia, não é um bom momento. Pelo contrário, é o momento perfeito. Patrícia olhou de Ethan para Clara com desaprovação evidente. Recebi 6 ligações nesta manhã de membros do conselho. A revista chegou às mãos dos investidores japoneses. Eles estão questionando a estabilidade moral da liderança da empresa. Clara sentiu o sangue fugir do rosto. Eu vou sair, ela murmurou, correndo em direção à porta. Clara, espere. Ethan chamou, mas ela já havia saído. Senhor Caldwell, Patrícia continuou implacável. Preciso lembrá-lo que temos políticas claras sobre relacionamentos entre supervisores e subordinados. Além disso, essa exposição está prejudicando a imagem da empresa. O senhor precisa controlar essa situação antes que se torne um escândalo maior. Ethan se virou para Patrícia com uma expressão que a fez dar um passo para trás. Está me dizendo como conduzir minha vida pessoal? Estou dizendo que sua vida pessoal se tornou um problema corporativo. O conselho vai se reunir na segunda-feira e Clara Novaes será o primeiro item da pauta. Do lado de fora do escritório, Clara havia voltado para sua mesa, mas suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia digitar. Os outros funcionários a olhavam com uma mistura de curiosidade e julgamento mal disfarçado. Ela podia ouvir os sussurros. Sempre achei que ela era muito certinha para ser verdade. 2 anos fingindo ser santinha. E olha só, aposto que ela planejou tudo desde o primeiro dia. O telefone da mesa tocou e Clara atendeu com voz trêmula. Escritório do Sr. Caldwell. Clara! A voz era desconhecida, mas havia algo predatório nela. Marcela Torres, da revista Gostaria de dar sua versão da história? Posso oferecer uma boa quantia por uma entrevista exclusiva sobre seu relacionamento com Ethan Caldwell. Clara desligou imediatamente, mas o telefone voltou a tocar. E continuou tocando. Jornalistas, blogs de fofoca, programas de televisão, todos queriam sua versão da história. Quando Ethan finalmente conseguiu se livrar de Patrícia e foi atrás de Clara, a encontrou guardando seus pertences pessoais em uma caixa. O que você está fazendo? Me demitindo, Clara disse sem olhar para ele. É a única forma de acabar com isso. Clara, não seja ridícula. Não vou deixar você sair por causa de uma revista de fofoca. Não é só a revista, Ethan. Ela finalmente o olhou e ele viu que ela estava chorando.
É tudo. Somos de mundos diferentes. Eu sempre soube disso, mas me permiti esquecer temporariamente. Isso não importa. Importa para todos os outros. Clara gesticulou para o escritório ao redor, para o conselho, para os investidores, para seus amigos da alta sociedade. Eu sempre serei apenas a secretária que seduziu o chefe. E se eu não me importar com a opinião deles? Clara parou de guardar suas coisas e o olhou com uma tristeza profunda. Você se importa, Ethan. Talvez não agora, talvez não hoje, mas um dia vai se importar. E quando esse dia chegar, vai se ressentir de tudo que perdeu por minha causa. Naquele momento, a secretária da recepção apareceu na mesa com uma expressão constrangida. Clara, tem gente da imprensa no lobby. Eles querem falar com você. Clara pegou a caixa e se virou para Ethan. Vou usar a saída dos fundos. Por favor, não tente me contatar. Clara, por favor, ela repetiu, sua voz se quebrando. Se você realmente se importa comigo, me deixe ir. Ela se afastou rapidamente, deixando Ethan sozinho em meio ao caos que sua vida havia se tornado. E em algum lugar da cidade, Marcela Torres sorria enquanto planejava a próxima fase de sua vingança, porque expor o relacionamento havia sido apenas o começo. Uma semana havia se passado desde que Clara deixara a Caldwell & Associados, e ela se sentia como um fantasma vagando pela própria vida. Dona Helena tentava consolá-la, mas Clara mal conseguia sair da cama. Os jornalistas finalmente haviam parado de ligar, mas apenas porque uma nova história mais escandalosa havia ocupado as manchetes. Ethan havia tentado contatá-la inúmeras vezes. Ligações, mensagens, flores, até mesmo aparecendo na porta de seu prédio. Mas Clara se mantinha irredutível. Cada tentativa dele apenas confirmava que ela havia tomado a decisão certa. Ele não conseguia entender que alguns abismos simplesmente não podiam ser cruzados. Naquela terça-feira de manhã, Clara estava no pequeno mercado do bairro quando seu celular tocou. Era um número desconhecido. Clara Novaes? A voz feminina era educada, mas havia algo calculista nela. Quem é? Marcela Torres. Podemos nos encontrar? Tenho uma proposta que pode interessá-la. Clara quase desligou imediatamente, mas algo na voz da mulher a fez hesitar. Que tipo de proposta? Uma que pode resolver todos os seus problemas, e os de Ethan também. 2 horas depois, Clara se encontrava em um café elegante em Moema, face a face, com a mulher mais bonita que já havia visto. Marcela era tudo que Clara não era. Sofisticada, confiante, impecável. Seus cabelos loiros estavam perfeitamente arrumados. Sua maquiagem era digna de revista. E ela usava roupas que custavam mais que o salário mensal de Clara. Obrigada por vir, Marcela disse, sorrindo de forma que não chegava aos olhos. Imagino que esteja se perguntando por que quis conversar. A curiosidade falou mais alto, Clara admitiu, se sentindo deslocada no ambiente sofisticado. Marcela pegou uma pasta elegante e a colocou sobre a mesa. Vou ser direta. Ethan e eu temos história. Ele não contou tudo sobre nosso relacionamento, tenho certeza. Ele me disse que vocês foram noivos, que você vendeu informações sobre ele para a imprensa. Versão dele? Marcela riu, mas o som era frio. A verdade é que descobri coisas sobre os negócios de Ethan que poderiam arruinar não apenas ele, mas centenas de investidores inocentes. Quando tentei confrontá-lo, ele me chantageou para ficar calada. Clara franziu o senho. Isso não faz sentido. Ethan não é assim. Não é? Marcela abriu a pasta e retirou várias fotografias e documentos. Estes são registros de uma conta offshore nas Ilhas Cayman. Ethan desviou quase 100 milhões de reais dos fundos de pensão de funcionários públicos para investimentos de alto risco não autorizados. Clara olhou os papéis, mas não entendia muito do que estava vendo. Havia números, assinaturas que pareciam ser de Ethan, datas que remontavam a 3 anos. Quando descobri isso, ele disse que se eu contasse para alguém,
destruiria minha carreira jornalística e minha família. Então, sim, vendi algumas informações pessoais dele para a imprensa. Foi minha forma de me proteger, de ter algo contra ele caso tentasse me prejudicar. Por que está me contando isso? Clara perguntou confusa. Porque você pode ser a chave para expor a verdade. Marcela se inclinou sobre a mesa. Você tinha acesso aos arquivos dele, aos computadores, às senhas. Se testemunhar que viu estes documentos, que sabia sobre as transações irregulares. Eu nunca vi esses documentos, Clara interrompeu. Mas poderia ter visto. E francamente, Clara, você não tem escolha. O tom de Marcela mudou, ficando mais frio. Veja bem. Eu tenho muito mais material sobre vocês dois do que aquelas fotos inocentes na revista. Marcela pegou outro envelope e espalhou seu conteúdo sobre a mesa. Clara sentiu o sangue gelar. Eram fotografias dela e Ethan saindo do prédio dela, dele deixando flores na portaria, deles conversando na calçada. Mas havia também fotos de Clara entrando sozinha em sua casa, de Dona Helena saindo para a fisioterapia, detalhes íntimos de suas vidas que só alguém que as estivesse seguindo poderia ter. O que você quer? Clara perguntou, a voz tremendo. Que assine uma declaração dizendo que, como secretária pessoal de Ethan, teve conhecimento de irregularidades financeiras. Não precisa ser específica, apenas o suficiente para que as autoridades abram uma investigação. E se eu não assinar? Marcela sorriu, e dessa vez o sorriso era genuinamente predatório. Então amanhã todas essas fotos vão para os jornais. Ethan sendo rejeitado por você, implorando na sua porta como um cachorro abandonado. Sua mãe sendo seguida e fotografada em momentos constrangedores. Ela usa fralda geriátrica, não é? Há fotos muito íntimas dela voltando do hospital. Clara se levantou abruptamente, derrubando a xícara de café. Você é doente. Sou prática, Marcela replicou calmamente. E você tem 24 horas para decidir. Assina a declaração, Ethan é investigado e possivelmente preso por fraude. Mas você e sua mãe ficam fora da mira da imprensa para sempre. Ou não assina e destruo ambas vocês publicamente. Clara saiu do café correndo, com as palavras de Marcela ecoando em sua mente. Chegou em casa e encontrou Dona Helena assistindo televisão, completamente alheia ao furacão que estava se aproximando. Filha, você está pálida. Aconteceu alguma coisa? Clara se sentou ao lado da mãe, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Ethan, um criminoso? Parecia impossível. O homem gentil que havia cuidado dela no hospital, que havia segurado sua mão no café escuro, seria capaz de roubar de aposentados? Mas as evidências pareciam reais. As assinaturas, os números, as datas. E Marcela era jornalista. Certamente saberia como verificar esse tipo de informação. Clara passou a noite em claro, alternando entre acreditar em Ethan e acreditar em Marcela. Quando o sol nasceu, ela tinha uma decisão tomada. Ligou para o número que Marcela havia deixado. Vou assinar, disse simplesmente. 2 horas depois, Clara estava em um cartório, assinando uma declaração que potencialmente destruiria a vida do homem que amava. Mas quando pensava nas fotos constrangedoras de sua mãe, quando imaginava Dona Helena sendo humilhada publicamente, sabia que não tinha escolha. Muito inteligente, Marcela disse, guardando o documento. Não se preocupe, Clara. Ethan sobreviverá. Homens como ele sempre sobrevivem. Naquela tarde, a Polícia Federal bateu na porta da Caldwell e Associados com mandados de busca e apreensão. Ethan foi detido para depoimento e a notícia explodiu na imprensa. CEO bilionário preso por fraude milionária. Ex-secretária fornece evidências. Na sua pequena sala de estar, Clara assistia ao noticiário com o coração despedaçado. Ethan estava sendo levado algemado. E quando os repórteres gritaram perguntas sobre Clara Novaes, ele apenas disse: ela não tem nada a ver com isso. Deixem-na em paz. Mesmo naquele momento, ele ainda tentava protegê-la.
Clara desligou a televisão e chorou como nunca havia chorado antes. Havia salvado sua mãe da humilhação pública, mas havia destruído o único homem que já havia amado verdadeiramente. E se Marcela estava mentindo? Se os documentos eram falsos? Mas já era tarde demais. O estrago estava feito e não havia volta. 3 dias haviam se passado desde a prisão de Ethan, e Clara não conseguia comer, dormir ou pensar em qualquer coisa além da expressão em seus olhos quando as algemas foram colocadas. A mídia estava em frenesi total. O bilionário caído, a secretária que o denunciou, o escândalo financeiro que abalava o mercado. Dona Helena observava a filha definhar, tentando consolá-la, mas Clara mal respondia. Ela havia feito o que achava certo para proteger a mãe, mas a culpa a estava consumindo viva. Clara, você precisa comer alguma coisa, Dona Helena disse na manhã de quinta-feira, colocando um prato de tapioca na frente da filha. Não consigo, mãe. Minha filha, o que realmente aconteceu com aquele rapaz? Você gostava dele de verdade, não gostava? Clara levantou os olhos vermelhos de tanto chorar. Eu o amava, mãe, e talvez o tenha destruído. Como assim? Clara estava prestes a responder quando a campainha tocou. Ela foi até a porta, esperando encontrar mais um jornalista insistente, mas se deparou com um homem alto, de cabelos grisalhos e terno impecável. Clara Novaes? Sou Roberto Mendes, advogado de Ethan Caldwell. Posso entrar? Clara hesitou, depois abriu a porta. Roberto entrou e cumprimentou Dona Helena educadamente antes de se sentar na pequena sala. Vim aqui porque meu cliente está sendo acusado de um crime que sei que ele não cometeu, Roberto disse diretamente, e preciso da sua ajuda para provar isso. Eu não posso ajudar, Clara murmurou. Eu já fiz muito estrago. Você assinou aquela declaração sob coação, não foi? Roberto a estudou atentamente. Marcela Torres a procurou, não foi? Clara se sobressaltou. Como você sabe? Porque conheço os métodos dela e porque encontrei irregularidades nos documentos que ela apresentou. Roberto abriu sua pasta. Estes são os verdadeiros registros financeiros de Ethan dos últimos 5 anos, auditados independentemente por 3 empresas diferentes. Ele espalhou os papéis sobre a mesa de centro. Clara reconheceu alguns dos números, mas estes mostravam uma história completamente diferente. Os documentos que Marcela mostrou para você eram falsificações muito bem feitas, Roberto continuou. Ela contraiu um especialista em documentos forenses para criá-los, mas cometeu alguns erros. Que tipo de erros? Datas que não coincidem com os dias úteis do banco, códigos de transação que não existiam naquelas épocas específicas e, principalmente, Roberto apontou para uma assinatura. Essa não é a letra de Ethan. É uma imitação boa, mas não perfeita. Clara sentiu as pernas bambearem. Você está dizendo que você foi enganada por uma mulher que planejou tudo isso meticulosamente. Roberto se inclinou para a frente. Marcela nunca superou o fim do noivado com Ethan. Ela arquitetou este plano há meses, esperando a oportunidade certa. Quando viu vocês dois juntos, percebeu que poderia usar você como arma. Oh, meu Deus! Clara sussurrou, cobrindo o rosto com as mãos. O que eu fiz? O que qualquer pessoa faria para proteger quem ama? Dona Helena disse suavemente, colocando a mão no ombro da filha. Mas ainda podemos reverter isso. Roberto continuou. Preciso que você conte exatamente o que Marcela disse, como ela a ameaçou. Com seu testemunho, posso desmontar toda a acusação. E as fotos que ela tem de nós, da minha mãe? Roberto sorriu pela primeira vez. Stalking é crime, senhorita Novaes. Se ela realmente tem essas fotos, é ela quem vai enfrentar acusações criminais. Clara olhou para os documentos verdadeiros, depois para o advogado, depois para sua mãe. Uma fagulha de esperança começou a brilhar em seu peito pela primeira vez em dias. Onde está Ethan agora? Em prisão domiciliar, aguardando audiência, ele se recusa
a falar mal de você, mesmo sabendo que foi você quem assinou a declaração. Continua insistindo que você deve ter tido seus motivos e que provavelmente foi coagida. Lágrimas novas começaram a rolar pelo rosto de Clara, mas dessa vez eram diferentes. Ainda dolorosas, mas misturadas com algo parecido com alívio. Ele não me odeia? Clara, Roberto disse gentilmente, aquele homem está disposto a ir para a prisão em silêncio para proteger sua reputação. O que você acha? Naquele momento, o telefone de Clara tocou. Era um número desconhecido, mas ela reconheceu a voz imediatamente. Clara, é Marcela, viu as notícias? Seu namoradinho está numa situação bem delicada. Clara olhou para Roberto, que fez sinal para ela continuar falando e discretamente ativou o gravador de seu celular. O que você quer, Marcela? Só queria ter certeza de que você não está pensando em mudar sua versão dos fatos. Seria desapontador se de repente você resolvesse proteger Ethan. E se eu estiver pensando nisso? Então aquelas fotos que mencionei vão parar na internet hoje à noite. Sua mãe se tornará um meme, Clara. Uma piada nacional. Você é desprezível, Clara disse, encontrando uma coragem que não sabia que possuía. Sou prática e você tem até amanhã para decidir se vai manter sua versão ou se prefere ver sua família destruída publicamente. A ligação foi encerrada. Roberto parou a gravação e sorriu. Perfeito. Isso é mais que suficiente para caracterizar extorsão e coação. Agora temos tudo o que precisamos. O que acontece agora? Clara perguntou. Agora você vai depor novamente. Desta vez, contando a verdade. Vamos desmascarar Marcela e inocentar Ethan. Roberto guardou os papéis. Mas, Clara, você precisa estar preparada. Isso vai se tornar público. A mídia vai saber que você foi manipulada, mas também vai saber sobre o relacionamento de vocês. Clara respirou fundo. Não me importo mais com o que a mídia vai dizer. Tem certeza? Tenho. Clara se levantou. E pela primeira vez em dias, havia determinação em seus olhos. Destruí a vida do homem que amo por medo do julgamento dos outros. Não vou deixar isso acontecer novamente. Roberto sorriu. Então vamos trazer Ethan Caldwell de volta para casa. Enquanto o advogado se preparava para sair, Clara sentiu algo que não sentia há dias. Esperança. Ela havia sido enganada, manipulada, usada como peça no jogo de vingança de uma mulher despeitada. Mas ainda havia tempo de consertar as coisas. Ainda havia tempo de lutar pelo amor que quase havia perdido. Roberto, ela chamou quando ele chegou à porta. Quando isso acabar, você acha que ele vai conseguir me perdoar? O advogado a olhou com gentileza. Clara, aquele homem está disposto a sacrificar tudo por você. A pergunta é, você vai conseguir se perdoar? A audiência foi marcada para amanhã de segunda-feira no Fórum Criminal João Mendes Júnior. Clara não havia dormido na noite anterior, ensaiando mentalmente cada palavra que diria. Roberto havia preparado cuidadosamente sua estratégia. Primeiro o depoimento de Clara, desmentindo sua declaração anterior, depois as evidências da falsificação dos documentos e, finalmente, o confronto direto com Marcela. Clara entrou no tribunal com Dona Helena ao seu lado. Sua mãe havia insistido em acompanhá-la, dizendo que chegara a hora de mostrar ao mundo que a família Novaes não se deixa intimidar. Clara usava um tailleur simples, mas impecável, a armadura que a havia protegido tantas vezes no escritório. Quando Ethan entrou na sala, escoltado por seguranças, os olhos dele se encontraram pela primeira vez em uma semana. Ele estava mais magro, com olheiras profundas, mas quando viu Clara, seu rosto se iluminou com um alívio que ela sentiu até nos ossos. O juiz, Dr. Henrique Moreira, chamou Clara para depor. Ela se aproximou do microfone com as pernas trêmulas, mas a voz saiu firme e clara. Vossa Excelência, estou aqui para retratar minha declaração anterior. Fui coagida a assinar um documento falso por Marcela Torres, que me ameaçou com a exposição humilhante de minha mãe idosa.
Um murmúrio percorreu o tribunal. Clara continuou, contando em detalhes o encontro no café, as fotos constrangedoras, as ameaças específicas. Quando tocou a gravação da ligação telefônica, o silêncio na sala era absoluto. Então aquelas fotos que mencionei vão parar na internet hoje à noite. Sua mãe se tornará um meme, Clara, uma piada nacional. A promotora responsável pelo caso, doutora Fernanda Costa, se levantou. Meritíssimo, solicito a prisão imediata de Marcela Torres por extorsão, coação e falsificação de documentos. Deferido, o juiz respondeu. Marcela, que estava na plateia como jornalista credenciada, tentou sair discretamente, mas 2 oficiais de justiça já estavam posicionados na porta. Quando percebeu que estava encurralada, seu verniz de sofisticação finalmente rachou. Isso é ridículo, ela gritou. Vocês não sabem quem é Ethan Caldwell de verdade. Ele é um manipulador, um silêncio. O juiz bateu o martelo. A senhora está presa. Enquanto Marcela era retirada algemada, Clara sentiu como se um peso gigantesco tivesse sido tirado de seus ombros. Mas ainda havia uma última coisa a fazer. Vossa Excelência, ela disse ainda ao microfone, gostaria de fazer um esclarecimento pessoal. O juiz assentiu. Clara respirou fundo e olhou diretamente para Ethan. É verdade que eu e o Sr. Caldwell desenvolvemos sentimentos um pelo outro, mas em momento algum houve qualquer irregularidade profissional ou financeira. Ele é o homem mais íntegro que conheci, e se cometi o erro de acusá-lo falsamente, foi apenas porque uma mulher vingativa explorou meu amor por minha família e minha inexperiência com pessoas mal intencionadas. Ela fez uma pausa, as lágrimas começando a formar. Ethan Caldwell é inocente de todas as acusações, e eu o amo mais do que qualquer diferença social entre nós. O tribunal explodiu em murmúrios. Repórteres rabiscavam furiosamente, câmeras clicavam, mas Clara só tinha olhos para Ethan. Ele estava de pé, tentando se aproximar dela, apesar dos protocolos de segurança. Ordem! O juiz gritou, batendo o martelo várias vezes. Quando o silêncio retornou, ele continuou. Diante das evidências apresentadas e da retratação da principal testemunha de acusação, declaro Ethan Caldwell inocente de todas as charges. As acusações são retiradas e o réu está livre. O tribunal explodiu novamente, mas dessa vez em celebração. Roberto abraçou Ethan, que imediatamente correu até Clara, que havia descido do banco das testemunhas. Clara, ele disse, segurando o rosto dela entre as mãos. Você não tinha que fazer isso publicamente. Tinha, sim, ela respondeu, cobrindo as mãos dele com as suas. Tinha que contar ao mundo quem você realmente é. E tinha que pedir desculpas por ter duvidado de você. Você estava protegendo sua mãe, eu entendo. Mesmo assim, eu deveria ter confiado em você. Deveria ter sabido que Ethan a silenciou, colocando um dedo sobre seus lábios. Chega de desculpas. Você me salvou, Clara. Você arriscou tudo para contar a verdade. E agora? O que acontece com a gente? Ethan sorriu. O primeiro sorriso genuíno em dias. Agora, Clara Novaes, vou fazer a pergunta que deveria ter feito há muito tempo, mas da forma certa. Para o choque de todos os presentes, incluindo Clara, Ethan se ajoelhou ali mesmo no meio do tribunal. Tirou uma pequena caixa do bolso do paletó. Clara, você transformou minha vida. Me ensinou que ainda existe pureza e bondade neste mundo. Me mostrou o que é amar alguém mais do que a própria vida. Ele abriu a caixa revelando um anel simples, mas elegante. Quer se casar comigo? Não porque estamos presos em um quarto de hotel, não por impulso, mas porque escolhemos estar juntos, apesar de tudo que tentaram nos separar. Clara olhou ao redor. O tribunal cheio de estranhos. As câmeras, os repórteres, o juiz observando com um sorriso divertido. Então olhou para Dona Helena, que estava chorando de alegria na plateia. Finalmente olhou para Ethan, ainda ajoelhado, vulnerável e esperançoso.
Sim, ela disse, sua voz ecoando pelo tribunal. Sim, eu aceito. O tribunal explodiu em aplausos espontâneos. Ethan colocou o anel no dedo de Clara e a beijou ali mesmo, diante de todos. Quando se separaram, ele sussurrou em seu ouvido: "Desta vez, nada nem ninguém vai nos separar." 6 meses depois, Clara caminhava pelo corredor da pequena igreja do bairro onde crescera, usando o vestido de noiva que Dona Helena havia costurado com as próprias mãos. Ethan havia insistido que ela escolhesse onde queria se casar, e Clara escolheu o lugar onde sua mãe havia rezado por anos para que a filha encontrasse a felicidade. A igreja estava lotada. Executivos da Caldwell & Associados, sentados ao lado de vizinhos da Vila Prudente, amigos de infância de Clara, conversando com a alta sociedade paulistana. Era uma mistura impossível, que de alguma forma funcionava perfeitamente. Quando Clara chegou ao altar e viu Ethan esperando por ela, vestindo um smoking impecável, mas com olhos brilhando de emoção, ela soube que havia tomado a decisão certa. Eles haviam enfrentado o pior que o mundo poderia jogar contra eles e haviam sobrevivido. "Aceita este homem?" O padre começou. "Aceito", Clara disse antes mesmo da pergunta ser completada, arrancando risos da congregação. Ethan riu também, apertando as mãos dela. "Ansiosa?" ele sussurrou. "Apenas certa?" ela sussurrou de volta. "Finalmente certa." Quando o padre os declarou marido e mulher, e Ethan a beijou sob uma chuva de pétalas de rosas jogadas pelos convidados, Clara soube que nem todas as histórias de Cinderela precisavam de um sapatinho de cristal. Às vezes, tudo o que precisavam era de coragem suficiente para lutar pelo amor verdadeiro. E eles haviam lutado e vencido.